Olá, meu nome é Ari Holtz, eu sou psicólogo de formação, formado em 2008, e desde mais ou menos essa época mesmo, 2007, 2008, que eu atuo como mediador, gestor, produtor cultural na cidade de Sorocaba. Eu, esse vídeo, ele é, ele é resultado da Lei Aldir Blanc, né, dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha atuação, sobre a minha história em Sorocaba, sobre todo o processo que eu construí aqui na cidade. Como eu disse, tudo começou mais ou menos em 2007. Eu sou músico, tinha uma banda e junto com algumas outras bandas que se encontravam no lugar de construir suas próprias composições, né? Eram bandas de música própria, a gente compunha nossas próprias composições. Essas bandas começaram a se encontrar em uma cena. Lógico que essa cena já existia, com bandas anteriores que permaneciam, que continuavam, que se transformavam, mas naquele momento, em 2007, a gente passava por uma situação é, tanto peculiar, que era a ausência de espaços para tocar na cidade. Então, como tendo uma banda, eu, junto com outro amigo de uma banda, a gente construiu a Rock Alive, que era uma produtora no momento, onde traziam bandas de outros lugares do Brasil, do estado de São Paulo, e promoviam shows. Nesse ano de 2007, a gente produziu o Grito Rock 2008. O Grito Rock era um festival que acontecia na época do Carnaval, e era uma alternativa com uma outra estética, né, mais voltada para o rock na época do Carnaval. Em 2008 aconteceu o primeiro Grito Rock Sorocaba, com bandas de Sorocaba, do estado e até de outros lugares do país. Nessa época eu, como disse, era músico, tocava na Encore Break e, e junto com outras bandas nessa discussão e nessa fermentação de ideias, de possibilidades para a gente tocar, para a gente se encontrar e para mostrar nosso som, a minha banda, junto com outras 6, comprou 2 geradores a gasolina. E aí nascia o Guerrilha Gerador, que era nada mais, nada menos do que ter 2 geradores a gasolina e poder tocar em qualquer lugar. Poder tocar numa praça, poder tocar independente, inclusive, da energia elétrica. E essa ação aconteceu durante esses próximos anos, em alguns momentos com intervenção policial, impedindo a continuidade, em alguns outros momentos acontecendo normalmente, e foi desse núcleo que nasceu o Rasgado Coletivo. Que foi o coletivo do qual eu sou co-criador, junto com outras 7, 8 pessoas, que foi um grupo que se reuniu para justamente discutir e propor coisas
na cena cultural da cidade de Sorocaba. Com Rasgada Coletiva, a gente produziu diversas coisas. Continuamos trabalhando com Guerrilha Gerador, né? Mas produzimos principalmente o Carne de Segunda, que era uma mostra que acontecia toda segunda-feira na nossa sede, que ficava ali na Vila São João, e que com o tempo tomou grandes proporções, né? Durante 3 anos aconteceu semanalmente, e sem dúvidas foi um dos lugares que mais recebeu artistas do Brasil todo e do mundo todo, né? Nós recebemos por diversas vezes artistas internacionais, o que facilitava era ser de segunda-feira, né? Geralmente um dia parado para quem está produzindo arte, e Sorocaba, por ser perto de São Paulo, fazia com que a gente conseguisse incluir o palco do Carne de Segunda nas grandes turnês, né? Nesse contexto, o Rasgada Coletiva também começou a discutir as políticas públicas da cidade, né? Começou a entender como que funciona o Conselho de Cultura, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, a própria Secretaria de Cultura, né, e seus diálogos e suas possibilidades. E nesse mesmo momento, o Rasgada Coletiva começou a interferir politicamente nas discussões da cidade, né? O Sistema Municipal de Saúde foi incluído durante essa época, a retomada do Conselho Municipal também aconteceu nessa época, né? E nós estamos falando aí de 2008 a 2011, mais ou menos. Tanto que o circuito gerador, que era o Guerrilha, do próprio Rasgado, quando foi para Votorantim teve que deixar de ser Guerrilha, porque a estratégia de Guerrilha era ocupar o espaço e tocar, mesmo que o poder público não liberasse. No caso de Votorantim deixou de ser Guerrilha porque o poder público topou, queria aquilo acontecendo, né? Então você vai entendendo como é que as lógicas vão sendo trocadas, né? Na sua fala, você praticamente colocou aquela letra do Arnaldo Antunes que diz: aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão, né? Então eu acho que ou essa casa mesmo, que é uma casa de alguém, né? Alugada pelo Marco, é um dono, mas a gente tenta tornar público. Teve alguma ideia com relação a isso, ou quiser contribuir daqui pra frente, a gente vai estar totalmente aberto para começar a pensar esses encontros mais vezes em outros lugares. Tô negociando com eles, os caras estão filmando, pra se eu levar um tapa, se acontecer alguma coisa, vão te prender e tal, a gente ter fazer barulho. Que a gente acha também que isso também é estratégia, faz parte do que nós escolhemos fazer. Às vezes da mídia ajuda, vem de trabalho depois. Questionava isso. Vou pagar o vizinho desafinados no pau a pau, no meio a meio? Acho que tem que Né? Então, pensar, assim, não você vê financeiramente. como a relação pra gente é muito, né? O resto das outras que não dá. Não, Sorocaba tem outro visão. Não, Sorocaba. Rasgada Coletiva, e de um ano pra cá a gente vem trabalhando para que várias coisas aconteçam assim. Algumas pessoas até confundiram a gente com secretárias de futebol. Achavam que a gente tinha o dever de atender tal bairro. Assim. Rasgada Coletiva ainda produziu o Festival Abaporu por 2 edições, um projeto chamado Além Linhas, que acontecia junto com o Museu de Arte Contemporânea da cidade, o Experimentação e algumas outras atividades em parceria com o Sesc Sorocaba. Então, assim, foi uma época de muita interlocução, né?
Mesmo não tendo se dissolvido por completo o Rasgado Coletiva, outras atividades foram acontecendo. Nesse momento, eu comecei a atuar também com o Micasa Hostel e etc., que era um espaço cultural que também era um hostel, mas que proporcionava algumas atividades culturais na cidade. Alguns shows, algumas mostras e alguns processos de formação também, né? E foram durante 5 anos, de 2015 a 2020, essa atuação principal na cidade. E a casa ia ser uma casa aberta, assim. Para proposições artísticas e para trocas, ia ser um espaço... isso que o Rasgado e o Coletivo C sempre propõe, né? Que é essa dualidade entre o espaço público e privado, né? A gente não tem que se adequar ao mundo, a gente conseguir fazer caber o nosso ritmo, o nosso tempo, derrubar as barreiras entre vida e trabalho. A nossa ideia era que nossa casa também fosse um espaço de trocas e um espaço de encontros artísticos e tal. E quando a gente viajou para o Uruguai e para a Argentina no final do ano, a gente ficou em alguns hostels e a gente ficou muito encantado com a arquitetura e com a organização e como que funciona. Então a gente começou a despertar esse desejo de hospedar pessoas mesmo, de compartilhar essas ideias e também trocar, receber outras ideias novas. E assim, acho que isso já implantou na gente um pouco a ideia do hostel, mas a gente achava meio inviável, assim, porque a gente não tinha um grande valor para investir numa casa muito grande, ou então, né, e é difícil achar uma casa grande que comporte isso, mas quando a gente estava procurando casas, a gente encontrou essa. E foi muito louco, foi um exercício de enxergar através, assim, porque a casa tava... As pessoas no começo achavam que a gente era meio maluca, principalmente as famílias. Acho que não botaram muita fé, assim, vinham, olhavam, que legal, ótimo, nossa, ela vai ficar meio bonita mesmo. Que era um exercício de enxergar através, assim, porque tava bem zoada. Mas ela sempre foi essa potência incrível que ela é, assim, a gente sempre viu desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ela falou pra gente que aqui ia ser um hostel. E a hora que a gente percebeu a casa e a estrutura dela, a gente percebeu que ela que estava falando pra gente que precisava ser um hostel aqui. E ela é um hostel, parece que ela existe para ser um hostel, assim, ela tem os 3 quartos em cima, tinha um quarto embaixo.
a gente ficou muito feliz assim de conseguir ter esse papel de intermédio das pessoas com a cidade, assim, porque a gente repensou tudo, né? Desde um espaço desse no centro da cidade que propõe um tempo que é diferente de um centro de uma cidade grande, que a gente percebeu que esse espaço assim parece ser um portal mesmo, as pessoas entram de lá para cá e parece que você saiu do centro e entrou numa casa do interior de uma cidade muito pequena. E a gente percebe o quanto isso é uma trincheira importante, né, da gente ajudar as pessoas a entenderem que elas são donas da própria rotina e sair um pouco desse peso do caos e da cobrança do centro da cidade para um espaço onde ela pode ser um pouco mais autônoma, ser um pouco mais espontânea e pensar as coisas no ritmo dela e fazer as coisas no ritmo que ela se propõe a fazer. A gente é muito feliz por estar em Sorocaba, e Sorocaba ser essa cidade generosa que ela é. Assim, pelo menos nesse meio em que a gente está, a gente sabe que existe muita contradição, como toda cidade grande tem, mas a gente percebe que essa comunidade, essas pessoas que conseguem enxergar a vida de uma forma um pouco menos poluída pelas futilidades da sociedade moderna, conseguem entender um espaço de troca, conseguem entender um momento de troca. Ainda nessa época, nesses 10 anos de atuação, eu atuei como músico na banda Medrar, como baixista e compositor, onde nós lançamos alguns trabalhos, né? Fizemos diversos shows, inclusive um trabalho em parceria com o Sesc, junto com o produtor Guilherme Castrup, que é um produtor, inclusive, da Elza Soares, do disco Mulher do Fim do Mundo. E tive uma atuação artística também, né? Durante todos esses anos, esses mais de 10 anos de atuação no contexto cultural da cidade, as minhas principais funções foram de mediação e de produção, né? Propondo eventos, propondo encontros, propondo soluções e mediando discussões, mediando e solucionando problemas. O trabalho teve muitas construções concretas, o próprio Rasgado Coletiva é um legado importante, e os avanços públicos, né? O Fórum Permanente de Culturas, o próprio Sistema Municipal de Cultura, continua sendo grandes marcos na cidade de Sorocaba, que dão base aí para uma construção que continua hoje. A construção de políticas culturais na cidade é um processo perene e que não deve parar, né? Que nunca vai se concluir, né? Então eu convido a todos, todas e todos para que procurem o Fórum Permanente de Cultura, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, a própria Secretaria de Cultura, né? E se alinhem com as discussões que estão sendo feitas na cidade, que cobrem tanto o poder público quanto a classe artística de sua reflexão sobre o seu processo, sobre seus cuidados, né? Fazendo com que a gente consiga oxigenar essas discussões e sempre ter pessoas novas ideias, novas propostas para esse tipo de processo, para esse processo que é tão importante, já que a gente acredita que a cultura é algo central numa sociedade, né? É o que nos separa entre a civilização e a barbárie. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição links para todos que quiserem conhecer mais do que eu falei, do Rasgado Coletiva, do Micasa, do Fórum Permanente, do Sistema Municipal de Saúde, da própria Medrar, né? Da banda que eu fiz parte, e de tudo isso que eu falei, né? Lógico que é uma discussão extensa, é um tema que não se esgota, né? E esse é só um pequeno relato, né, sobre o meu processo dentro disso. A gente tem muito mais a se construir e muito mais
ao se alcançar, né? Então é isso. Muito obrigado e aguardo vocês na rua, na luta.